Olá, seja muito bem-vinda, muito bem-vindo a mais uma resolução de uma questão da prova de linguagens do Enem, aqui com essa luz de fim de tarde, no meio de uma mudança, como tu está vendo aqui pelas caixas, as prateleiras vazias, a gente está se mudando. Mas enfim, vim aqui para passar minha mensagem, sempre em favor da ideia de que a prova de linguagens não é de interpretação, é uma prova objetiva, com parâmetros muito claros e que podem, portanto, ser treinados, né? Se a gente consegue prever o que vai cair, prever como vai cair, prever os raciocínios a serem treinados, se está tudo lá previsto na matriz de referência, que eu tenho chamado de manual de instruções do Enem, a gente pode treinar. Essa é a boa notícia. Então, nessa aula aqui, a gente vai resolver uma questão da prova de linguagens. Eu vou resolver de uma forma um pouco diferente dessa vez. Eu não sei se você está chegando aqui no meu canal, né, agora, caiu de paraquedas nessa aula, ou se já me acompanha, mas na maior parte das resoluções que eu faço, eu mostro especialmente a habilidade e tal, e aqui, nessa aula, eu escolhi simplesmente resolver a questão e fazer alguns comentários junto contigo, tá? Então, sem mais enrolação, já vou colocar a questão aqui na tela. É uma questão do Enem de 2021, a questão de número 45 da prova amarela, essa aqui, cujo título do texto é A Draga, tá? A primeira pergunta que eu te faria, né? A gente vê que é uma questão de um texto com um texto literário, Manuel de Barros, né? É um poeta, muito famoso, inclusive. Mas a pergunta feita, a pergunta do enunciado, não envolve propriamente análise literária. Na verdade, envolve análise de uso da língua portuguesa, especialmente. Bom, enfim, em vez de eu ir, eu vou fazer um pouco diferente dessa vez, tá? Em vez de eu ir comentando conceitos antes de fazer a questão, eu vou lendo a questão junto contigo e vou conduzindo aqui o raciocínio, mas eu quero que tu tenha uma postura ativa, tá? Vai lendo comigo, pensando e vendo qual alternativa tu marcaria, tá? Eu sempre sugiro começar pelo enunciado da questão, porque é o enunciado que ele serve como um guia para a leitura do texto, né? Eu vou ler o texto, não de qualquer forma, nem buscando qualquer informação, mas indo em busca daquilo que o enunciado me pediu. E é sempre válido lembrar que o enunciado, ele é a expressão de uma habilidade. É mais ou menos como tu ter um. Não é bem isso, mas tentando te explicar de uma maneira que fique bem clara para ti, é como tu estudar um conteúdo tradicional, e aí vai lá e faz uma questão do vestibular, e aquela questão que tu nunca viu te desafia, né, a usar os conhecimentos que tu já conhece. A diferença é que aqui não é um conteúdo pronto, com informações já todas organizadas, é uma habilidade que sempre tem que ser treinada, né? Mas vem comigo então. Ao criticar o preciosismo linguístico do literato, e ao sugerir a dicionarização de expressões locais, o poeta está expressando uma concepção de língua que faz o quê? Que contrapõe, que ironiza, que substitui. Então, a gente já sabe que o poeta está criticando o preciosismo linguístico. O que é ser preciosista? É ser uma pessoa. Como é que o preciosismo linguístico é um pouco diferente de qualquer tipo de outro preciosismo, mas, por exemplo, é, ser preciosista com uma aula no YouTube, por exemplo, eu não estou sendo nada preciosista aqui, né? Eu estou gravando, eu tô com, não sei se tu tá vendo que eu tô com o olho vermelho de cansado, tô dormindo pouco. Eu tô aqui no enquanto a galera aí no YouTube tem cenário, tem luzinha roxa, azul, eu tô no meu escritório aqui de pernas para o ar. Isso é o avesso do ser preciosista é ser detalhista. Só que é um pouco pior que detalhista, é uma pessoa cheia de. Uma pessoa muito cri-cri. Eu acho que essa é uma boa tradução. Isso é ser preciosista. Ser preciosista com a linguagem é ser muito preciosista com o uso de uma palavra. Tem que ser aquela palavra e não outra. Tem que, como se houvesse palavras melhores que outras. Claro que lendo o texto vai ficar mais claro. Então, o poeta está criticando o preciosismo linguístico e está sugerindo a dicionarização, ou seja, que seja inserido no dicionário expressões locais.
Então, assim, só aqui, cara, se tu tem uma certa intimidade com a prova de linguagens, entendendo que nós estamos falando da área de língua portuguesa, a gente já tem muita informação, a gente tem uma voz poética, né? O poeta tá criticando o preciosismo e propondo que se coloquem no dicionário expressões locais, né? Então, que concepção de língua ele tem? Que ideia de língua ele tem? Ele acha que a língua portuguesa boa é somente aquela da gramática? Não. Pelo contrário, a língua da gramática geralmente é uma língua que, para ser usada, exige muito preciosismo, né? É a colocação pronominal, é a pronúncia, é a palavra mais adequada, é as concordâncias, né? Eu falei as concordâncias. Gramaticalmente, segundo a gramática normativa, teria que ser são as concordâncias. O verbo ser tem que concordar com a sua estrutura que vem antes ou depois dele. Então, ser preciosista é isso, né? É essa concepção de língua em que a língua boa está na gramática. Então, quando ele critica o preciosismo e propõe que expressões locais, expressões regionais sejam colocadas no dicionário, que concepção de língua ele tem? Uma concepção que acredita que só a língua da gramática é boa? Não. Ele valoriza também outras. Bom, eu já estou meio que dando a resposta, mas olha que maravilha de texto. Aliás, uma dica, tá? Eu não sou de dar muito esse tipo de dica, porque assim, meio que não funciona quando a gente pega assim essas generalizações, mas isso que eu vou dizer realmente é algo que acontece bastante na prova de linguagens, que tem muitos textos, muitas questões com textos do Manuel de Barros que são usadas na área de língua portuguesa para refletir sobre o uso de língua portuguesa, para envolver as habilidades de língua portuguesa, não de literatura, porque ele traz muito essa reflexão da língua, da gramática com a língua do cotidiano, né? E esse sempre valorizando a língua do cotidiano. Então, olha o que ele diz. A gente não sabia se aquela draga tinha nascido ali no porto como um pé de árvore ou uma duna, e que fosse uma casa de peixes. Meia dúzia de louco e bêbado moravam dentro dela, enraizados em suas ferragens. Dos viventes da draga era o meu amigo Mário Pega Sapo. Então, entre as pessoas que viviam ali, tinha o Mário Pega Sapo. Quando o Mário morreu, aqui, olha só, olha como é importante ler o enunciado e já ter uma reflexão prévia à leitura. Aqui vai vir o literato que vai propor alguma coisa. Quando o Mário morreu, um literato em necrológio caprichado, chamou de Mário Captura Sapo. Ai, que dor. Então, tipo, pô, o Mário pega sapo. Passou a ser chamado de Mário Captura Sapo, segundo esse literato. Ao literato cujo fazia-lhe nojo a forma coloquial. Então, claro, ele está criticando esse preciosismo linguístico do literato, né? Então, pô, meu amigo era Mário Pega Sapo. O que tu tá aqui agora querendo chamar ele, depois da sua morte, de Mário Captura Sapo? Ele queria captura em vez de pega, para não macular a língua nacional lá dele, né? Então aqui ele está criticando o preciosismo. Quando ele critica o preciosismo, ele está valorizando a língua da gramática ou ele está valorizando a linguagem coloquial do dia a dia. Portanto, ao criticar o preciosismo, o poeta expressa uma concepção de língua que valoriza o uso de variedades populares. O gabarito é letra D de dado. Letra D de dado. Se a gente vai, por exemplo, na letra E, defende novas regras gramaticais, isso aqui é interpretação pura. Você estaria interpretando da sua cabeça que o poeta está propondo novas regras. Não é isso, né? O que seria propor novas regras? É propor, por exemplo, que o plural não fosse mais obrigatório. E aí ele vai propor tem a regra do uso do plural, ele propõe a regra. Percebe que regra tem muito mais a ver com regularidade. A gente teria que ir muito além do texto. O texto está dizendo assim: esse literato trocou Mário pega sapo por Mário captura sapo. Que dor! Eu gosto do Mário pega sapo. Eu gosto dessa linguagem do dia a dia cotidiana popular. Ele está valorizando o uso de variedades populares.
né? O poeta expressa uma concepção de língua que contrapõe características da escrita e da fala, totalmente também interpretativa. A pessoa... Então, qual é o perigo? Por que eu defendo tanto que linguagens não é interpretação? Porque se eu fico alimentando o ano inteiro na tua cabeça que linguagens é interpretação, que tu pode interpretar, tu fica numa postura de brigar com a prova de linguagens, porque tu interpreta uma coisa, o gabarito é outra, e tu acha que tu pode... E que daí, portanto, o problema é tu que não está interpretando errado, né? Ou a prova é o problema, né? Na verdade, o problema é o método de ensino, né? Que falta objetividade, clareza, condução, tá? Ele ironiza a comunicação fora da norma padrão? Não, muito pelo contrário. Ele está valorizando a comunicação que está fora da norma padrão, né? Pensa comigo, eu tenho o Mário Pega Sapo, que é do cotidiano, e o Captura, que é mais padronizado, normativo. Ele está criticando a linguagem da norma padrão. Ele, então, estaria ironizando a comunicação da norma padrão. Poderia ser, mas não a comunicação fora, ao contrário. Então, percebe como é um jogo lógico de leitura, não de interpretação, tá? E aí, para terminar aqui a aula, agora, é a primeira vez que eu faço isso, não sei se vou repetir no futuro, né? É legal tu me dar o retorno aí. Mas essa questão está na habilidade 25, que pede o quê da gente? Que a gente seja capaz de identificar marcas linguísticas que singularizam variedades. Então, é muito perigoso transformar as questões de variedades linguísticas em lista de variedade. Não sei se você já passou por isso, é muito provável que sim, caso esteja em algum curso, né, ou siga alguma orientação de tipo, a pessoa começa a estudar listas de variedades. Tem variedade tipo X, tipo Y, tipo Z. Não é esse o ponto, entendeu? Aqui dessa questão, nem dessa habilidade. É simplesmente, o que diz a habilidade? Que tu seja capaz de identificar quais são as marcas linguísticas que singularizam, que caracterizam, que tornam singulares determinada variedade. Então, o uso, por exemplo, do captura é mais formal e o uso do pega é mais informal. Isso é legal das habilidades. Tu já tem esse conhecimento, essa habilidade no teu dia a dia. Concorda comigo? Sim ou não? Então imagina se alguém diz assim, eu vou a polícia, sei lá, né, pegar o meu vizinho e levaram para cadeia, ou capturaram o meu vizinho. Concorda que qual dessas frases é mais formal, né? Ou então tu dizer, sei lá, algo do tipo assim, pegaram o fulano na festa e levaram para cadeia, ou capturaram ele na festa, levaram para cadeia. Simplesmente para de querer categorizar e deixa o teu ouvido dizer. Deixa o teu ouvido dizer qual dessas é mais formal, qual dessas marcas linguísticas, né, o uso do pega e do captura, qual que é mais formal e qual que é mais informal. Qual que é mais do dia a dia e cotidiano e coloquial e qual que é mais chique, vamos dizer assim, né? Então, pega é uma marca linguística que singulariza a variedade coloquial do dia a dia. Captura é uma marca linguística que singulariza a variedade formal. Então, vamos lá. O que esse poeta está dizendo? Dentro dessa situação, nessa questão específica, o que o poeta está dizendo? Ele critica as marcas linguísticas da variedade padrão para valorizar as marcas linguísticas das variedades populares, coloquiais, cotidianas. Acabou. Esse é o sistema. Tá, Felipe, não quer dizer que no próximo Enem vai ter de novo a oposição entre pega e captura. Não. Pode ser outro texto, pode ser até um texto do Manuel de Barros, mas outro. Tá, então quer dizer que no próximo Enem vai ter com certeza a relação entre variedade popular e norma padrão. Não, quer dizer, não é sempre. Pode ser uma reflexão somente sobre norma padrão ou somente sobre variedade popular. Entendeu? O que tu precisa é te entregar para o Enem como ele é, parar de brigar com a prova, parar de tentar encaixar o Enem nos conteúdos tradicionais que tu estuda. Tem que estudar o Enem por ele. Essa é a base do meu trabalho. Eu olho para a prova e para o seu manual de instruções, e todos os outros conhecimentos que eu acumulei ao longo da vida estão a serviço disso, né? Disso. Enfim, espero que eu tenha te ajudado, espero que eu tenha te incentivado a estudar a matriz de referência, o manual de instruções da prova que define o teu futuro. E se tu gostou, compartilha com um amigo,
manda pra rapaziada, deixa o teu comentário aí. Tamo junto, não deixe de ver as outras aulas do meu canal e é nóis.